dia, meus amores! Há quanto tempo? Primeiramente, feliz ano novo pra gente! Feliz ano novo, feliz ano novo! Que esse ano seja um ano muito iluminado, muito abençoado, que a gente encontre caminhos de fazer tudo que a gente quer, tudo que a gente deseja, tudo que a gente sonha. Eu queria estar aqui e começar esse ano oficialmente, né? Primeira, segunda do ano. Queria ficar aqui, chegar e começar essa segunda com vocês que fazem tanta diferença quando a gente troca aqui, quando eu percebo que os conteúdos que eu trago faz diferença na vida, no trabalho de vocês, no negócio de vocês. Então, queria começar essa segunda-feira com o pé direito, essa primeira segunda-feira com o pé direito, chegando, conversando com vocês. E eu queria trazer os aprendizados que para mim foram importantes nesse 2022. Eu sou uma pessoa que eu me sinto muito grata e muito abençoada por quanto essa democratização da educação que a internet proporciona pra gente, o quanto isso mudou e muda constantemente a minha vida, sabe? Eu acho que esses acessos de conteúdos que a internet possibilita. Seja bem-vinda, Adriana, que saudade, feliz ano novo! Essa é a primeira live do ano, nessa segunda oficial aqui, pra gente começar o ano com o pé direito, né? Queria estar aqui conversando com vocês. E para quem está chegando aqui, sejam bem-vindos e bem-vindos. E para quem está assistindo essa live também depois, seja bem-vindo e bem-vindos. É uma honra estar compartilhando com vocês. Então, o que eu estava falando é que eu sou muito grata pela internet e por como a gente consegue, feliz ano novo, e por quanto a gente consegue ter acessos a conteúdos que fazem diferença na nossa vida. Quando eu tô aqui, quando eu tô aprendendo, seja aqui ou seja no YouTube, eu aprendo muita coisa, sejam nos cursos que a internet possibilita pra gente. Eu aprendo muita coisa desde que eu comecei a ter esse costume e isso fez diferença real na minha vida e faz. Eu acho muito interessante como uma conversa com alguém pode fazer diferença na nossa vida, né? Como um papo com alguém. Sejam bem-vindas, meninas maravilhosas. Feliz ano novo. Dando feliz ano novo para todo mundo que tá chegando nessa primeira live, nesse primeiro papo. Tô conversando aqui, vou começar a trazer para vocês, deixa eu até colocar aqui meus aprendizados no... Feliz ano novo, Anjo Cris, maravilhosa. Vou estar aqui, meus aprendizados de 2022. E aí, com esse pensamento de que a gente tem a possibilidade de aprender a cada conversa, a cada papo, eu realmente amo isso, minha gente. Eu amo encontrar pessoas, conversar, aprender, trocar, perceber que em cada vivência, que a cada aprendizado das outras pessoas, eu também aprendo. Então, essa é a ideia dessa live. Eu queria compartilhar coisas para vocês que foram significativas nesse meu ano de 2022. Algumas frases vocês já podem, alguns conceitos e frases que eu vou trazer aqui, vocês já podem com certeza ter escutado de outras pessoas falando, com outras maneiras de falar, com outras teorias, mas eu acredito que quando cada pessoa fala a sua maneira, deixa eu só aumentar aqui o som, quando cada pessoa fala a sua maneira, às vezes reverbera na gente de maneira diferente, né? É engraçado que às vezes depende da pessoa a gente absorve e depende da pessoa a gente não absorve. E é isso que eu quero trazer para vocês. Fiz uma lista, não ficou nos 10 aprendizados, ficou em muito mais, porque eu sou dessas. Então vou começar aqui. Então quem quiser comentar, perguntar qualquer coisa, pode falar que a gente vai se aprofundando, tá bom? Então, o meu primeiro aprendizado da lista que eu coloquei aqui, dos meus valiosos aprendizados de 2022, foi um aprendizado que é daqueles que você escuta, que todo mundo lhe fala, que você escuta repetidas vezes, mas que às vezes demora para você criar como hábito, assentar e realmente fazer isso acontecer na sua vida. Que eu coloquei aqui que eu preciso começar o meu dia cuidando da principal máquina do meu dia, que sou eu.
Nós somos a principal máquina do nosso dia. A nossa vida é o que faz tudo acontecer. Então, se a gente não começar o dia ligando essa engrenagem que é o nosso corpo e cuidando dele físico, mentalmente e espiritualmente, isso vai reverberar no resto dos nossos dias, tanto no resto desse próprio dia quanto no resto da semana, do mês. Então eu comecei a notar que quando eu coloco isso realmente como prioridade, de ter os primeiros momentos do meu dia só para cuidar de mim, o quanto isso reverbera na minha vida de formas diversas. Eu fazia isso, eu comecei durante esses anos da pandemia a fazer isso, acordando de manhã cedo, mas não estava um hábito cravado, comprometido, sabe? Onde eu estava lá conscientemente dizendo, não, eu preciso ligar o meu corpo, eu preciso acordar o meu corpo da melhor forma possível, cuidar dele da melhor forma possível, para que ele lide com tudo que vai acontecer no meu dia. E agora, seja bem-vindo, Reinaldo, feliz ano novo. E agora, nesse ano, ele se implementou mais, de forma consciente, sabe? De chegar e me comprometer real para que as minhas primeiras horas do dia sejam cuidando de mim, sejam cuidando do meu corpo e de tarefas por tarefas, para que eu consiga receber as pessoas da melhor maneira. Seja bem-vinda, Mel, feliz ano novo. Para que eu consiga receber as pessoas da melhor maneira, para que eu consiga receber as tarefas do dia da melhor maneira, para que eu consiga receber a vida da melhor maneira. Então é aquele negócio, é algo que eu já sabia, é algo que eu já tinha aprendido lá atrás, mas sabe aqueles aprendizados que você vai assim e ainda não está alicerçado em você, e aí se alicerçou. E eu percebo nitidamente o quanto tem me feito bem em vários sentidos, na minha saúde, na minha alimentação, no meu cuidado com o meu corpo, na minha concentração, na minha reatividade. Sejam bem-vindas, meninas, sejam bem-vindas, Luciana, Priscila, Patrícia, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Eu tô falando aqui dos aprendizados de 2022, eu adoro aprender com todo mundo, então quero compartilhar um pouco desses meus aprendizados com vocês. E esse primeiro foi maravilhosa também, Lu, feliz ano novo! E esse primeiro foi isso, a gente precisa começar o nosso dia ligando e cuidando da nossa principal máquina, que é a gente, que é o nosso corpo. E aí, segundo crie os seus rituais baseados em você, em como você se sente. Eu acho que quando a gente quer criar hábitos novos, quer criar maneiras de começar o dia, ou maneiras da gente se sentir bem, a gente vai muito pegando o que é que os outros fazem, né? Como é que os outros fazem? Ah, mas fulano acorda de tal hora, fulano começa o dia comendo tal coisa, fazendo tal tipo de exercício. E aí uma coisa que me ajudou muito foi reparar nos meus padrões realmente e ver quais dessas coisas me fazem bem. Por exemplo, tem um livro que eu gosto muito, que ele se chama O Caminho do Artista, que ele diz que é bom você começar o dia escrevendo. E aí teve uma época que eu fiz muito, mas eu vi que tinham outros hábitos que eles guinavam outros hábitos que me faziam melhor. Então hoje em dia eu acordo o dia, acordo, medito, depois que eu medito eu faço uma leitura inspiradora, depois que eu faço uma leitura inspiradora eu vou fazer uma atividade física que me faça bem, que eu perceba que me faça bem, como eu faço ou yoga ou eu vou correr. Então eu vou percebendo o que é que me faz mais bem, porque várias coisas nos fazem bem, mas é bom a gente perceber quais são as que nos fazem mais bem, o que é que fazem a gente querer continuar esse hábito, o que é que faz a gente se sentir bem e reverberar bem em tudo que a gente está fazendo na vida. Isso quer dizer que eu acordo todo dia disposta? Não, mas quer dizer que eu me comprometi e quando eu acabo de fazer essas sequências de coisas que eu escolho para os meus rituais matinais, eu me sinto recompensada. Eu digo, caramba, valeu a pena. Eu tava com preguiça, mas valeu a pena. Eu tava um pouco mais cansada do que eu imaginava, valeu a pena. A gente, mulher, muitas vezes a gente tá no período menstrual, aí o corpo tá com mais resistência. Então, mas quando a gente termina, vale a pena. Então é isso. Primeiro aprendizado,
começar o dia de uma forma que a gente ligue esse corpo físico, mental e espiritual. Segundo, faça isso de acordo com seus hábitos, com aquilo que você vê que faz bem para você. E aí, uma coisa que é consequência disso, né, que é para ter resultados diferentes, não dá para continuar fazendo a mesma coisa. Tiveram 2 palavras que foram as palavras-chave dos meus aprendizados de 2022, assim, que foi que veio, e eu sou muito grata por isso, por essas palavras terem vindo e por eu ter feito amizade com elas e torná-las hábitos. Antes de falá-las, deixa eu ler aqui o que a Patrícia está falando. Tenho hábitos, faço minhas orações, mantras, frases potencializadoras, faço escrita, intuição feminina, a intuição feminina transborda e tomo sol de 10 minutos, acho que é de 10 minutos, né? E me sinto muito feliz, leve, fluida, espontânea, genuína em essência. É isso mesmo, Patrícia. Eu também, quando eu termino de fazer os meus hábitos, eu me sinto muito grata, assim. Eu acho que durante eles mesmo, os meus hábitos matinais, esses rituais matinais. Seja bem-vinda, Lilo. Feliz Ano Novo. E para quem tá chegando agora, a live vai ficar salva e vocês podem ver a introdução toda, tá certo? Mas quando eu termino, na realidade, durante os meus processos de autocuidados matinais, eu já estou agradecendo, porque eu já vou vendo a diferença que está fazendo em mim, a diferença que vai fazendo no meu corpo. E a gente tem que lembrar também que a gente lida com pessoas, né? A gente vive em comunidade. Então isso eu percebi que isso fez total diferença em como eu reagia quando as pessoas chegavam para falar comigo, porque eu preciso de um tempo assim para acordar, sabe, para processar tudo. E aí, quando as pessoas chegavam para falar comigo, eu estava mais preparada para recebê-las, mais preparada para conversar com elas, mais preparada para tudo e muito mais inspirada. Tipo, até ler o livro de manhã, como eu falei para vocês, ler um livro de manhã que me inspira. Isso é como se ele tivesse nutrindo cada vez as minhas determinações nas coisas que eu quero fazer na minha vida, sabe? Então isso é muito importante. E aí, como eu estava falando para vocês, 2 aprendizados que foram importantíssimos nesse ano, assim, que sou grata a Deus por finalmente conseguir entender e aprender, foi a disciplina e o comprometimento. A gente escuta tanto essas palavras, e eu escuto a vida toda, até porque eu estudo há muitos anos autoconhecimento e desenvolvimento humano, mas eu não tinha vivido a disciplina e o comprometimento como eu vivi nos últimos meses. E isso, minha gente, virou tanta coisa na minha vida, virou tanta coisa na minha cabeça, me fortaleceu tanto como pessoa, como senso de autocapacidade, sabe? Eu acho que são palavras que a gente escuta e eu sempre via muito atletas falando isso, né? De como a gente é disciplinado e tudo mais. E eu sempre dizia, meu Deus, eu queria ter nascido com esse chip de atleta que já nasce assim, com esse jeito disciplinado e que gosta de fazer as coisas e que é comprometido. E teve uma hora que eu pensei, eu fiz, caramba, mas isso é criável, peraí, a pessoa não já nasce com isso não. Tem algumas que até nascem com algumas mais propícias a isso, mas tem como se criar isso. E aí eu comecei a estudar sobre disciplina e comprometimento e percebi nos estudos e na prática diária que ambas são como a musculatura, como toda a musculatura que a gente até conversa aqui várias vezes, a musculatura que a gente vai estar trabalhando no nosso corpo e na nossa mente. É aquele tipo de coisa, a disciplina e o comprometimento, que a gente precisa fazer de grão em grão e que reforçar fazê-las faz com que a gente as faça mais, sabe? Cada vez que a gente escolhe mantê-las, mais a gente fica capacitado em continuar fazendo. Então isso é muito interessante, porque quando a gente não é tão disciplinado com aquelas coisas que a gente quer fazer, com as coisas que a gente se comprometeu a fazer, disciplinado e comprometido, a gente é como se a vida da gente tivesse um efeito sanfona, sabe? Não sei se vocês já tiveram, que as pessoas usam muito esse efeito sanfona
para corpos, para emagrecimento, engordar, mas eu acho que isso pode ser para a vida também. Tecnicamente eles chamam isso de picos de performance, quando a gente tem uma performance muito boa, mas depois a gente decai, uma performance muito boa e depois a gente decai. E isso para mim foi sempre um incômodo, quando eu sentia isso, quando eu sentia que eu tinha isso, uma época que eu estava muito boa e outra época que eu decaía. E aí eu comecei a pesquisar, meu Deus, por que eu não consigo me manter assim? E era isso. E faltava eu fazer mais amizade, vivenciar mais a disciplina e o comprometimento, que é se comprometer e realmente fazer, seja em dias bons, sejam em dias mais difíceis, e fazer não só o que é bom, não só o que é gostoso. Eu acho que isso faz parte também do amadurecer, né? Eu acho que faz parte da gente entender que na vida vão ter coisas que a gente vai ter que aprender a escolher a fazer para a gente chegar nos resultados que a gente quer. Porque, por exemplo, nesse meu processo de autoconhecimento, teve uma época que até eu lembro, eu já devo ter conversado aqui com alguns de vocês, que eu lembro que a minha terapeuta até me puxou mais para esse enraizamento de entender que na vida e na vida adulta vão ter coisas que a gente vai ter que fazer. Porque no começo do autoconhecimento, a gente começa a fazer uma faxina tão grande de estralhar coisas que a gente não quer fazer, que a gente fazia forçada, que a gente fazia e não faz mais sentido pra gente, que a gente começa a jogar coisa fora. Começa a jogar hábitos fora, começa a jogar várias situações fora. E aí tem uma hora que a gente só quer viver o bom, só quer viver o que é confortável, só quer viver o que não machuca, só quer viver o que é unicamente bom. E aí ela disse, mas esse também não é um autoconhecimento saudável, porque não tem como você viver assim em comunidade. Não tem como você viver assim com as demandas da vida, com as demandas que a vida exige de você. Você precisa pegar esse aprendizado para ver o que é que lhe faz bem, o que é que não lhe faz bem, mas também encaixar as necessidades da vida de acordo com esse aprendizado. E isso foi muito importante para mim, na época que ela deu esse puxãozinho de orelha, que era como isso, eu não queria fazer as coisas que me tirassem do conforto, porque eu já tinha passado uma vida sentindo vários confortos, e agora que eu aprendi as coisas que me faziam bem, só queria aquilo que me fazia bem. E aí foi isso, assim, que ela puxou a orelha, assim, que vão ter coisas que são chatas, são desconfortáveis, mas que a gente precisa fazer pra gente ter outras coisas. E a disciplina e o comprometimento acabou trazendo isso, esse enraizamento pra mim, sabe? Essa maturidade com as coisas que eu quero realizar na vida. Porque muitas vezes a gente quer realizar, muitas vezes a gente quer conquistar as coisas, a gente quer fazer as coisas, mas a gente fica adiando, a gente não se compromete com a gente mesmo, sabe? E eu ficava pensando muitas vezes que pra gente que muitas das que me acompanham aqui, muitas e muitos são empreendedores e empreendedoras, e a gente tem uma certa flexibilidade na agenda, né? A gente tem um privilégio de ter uma certa flexibilidade na agenda. E às vezes, quando a gente está num emprego fixo, num emprego de carteira assinada, a gente se compromete, né? A gente se compromete a bater o ponto lá, chegar na hora certa, fazer tudo que aquela empresa pede pra gente fazer, nos solicita pra gente fazer. A gente se compromete a aprender as coisas que aquela empresa quer que a gente faça. E muitas vezes, quando a gente está fazendo um trabalho pra gente, a gente não tem o mesmo nível de comprometimento. A gente não bate o horário como a gente deveria fazer pra gente, a gente não se compromete da mesma maneira como a gente se comprometeria com chefes, com outras pessoas. Então, olhar dessa maneira de mais madura, mais comprometida, reverberou, e é aquele efeito onda em várias coisas na minha vida, reverberou em tudo que eu tô escolhendo de coisas boas pra fazer, pra escolher na minha vida mesmo, sabe? E aí eu coloquei aqui também que é interessante, eu comecei, como eu disse pra vocês, eu queria entender como é que atletas faziam, então eu comecei
a estudar alguns atletas, alguns treinadores, para entender como é que funcionava essa cabeça de disciplina. Eu entendi que eles são humanos que nem a gente, que eles têm preguiça como a gente, que eles não são aleatoriamente determinados, mas eles escolhem ser determinados, eles escolhem priorizar isso, porque tem algo muito maior lá na frente com esse resultado que eles querem alcançar. E tem outra coisa da musculatura do... Ah, que bom, Lilo, que massa que tá fazendo sentido pra tu, que massa. Tá vendo? Eu adoro essas trocas da gente, porque a gente vai se aprendendo mutuamente, né? É muito bom. E aí, nesse lance de estar estudando e tal, eu percebi, observando eles também, que essa musculatura do comprometimento e da disciplina da gente, a gente não percebe, mas elas estão nos pequenos detalhes que a gente faz e que a gente resolve manter, resolve fazer. Então, desde que a gente acorda e já, sei lá, arruma a cama e não deixa a cama lá bagunçada para arrumar em outro momento. Desde que a gente escolhe, vou acordar, vou fazer realmente a coisa que eu decidi fazer. Não adiar, porque, por exemplo, pra gente que é empreendedora, há uma certa flexibilidade de adiar coisas também, né? De mudar datas, de trocar algumas coisas. Então, o não adiar também, a gente se comprometer a dizer, não, eu me comprometi com aquela data, eu vou fazer, eu tenho que fazer com aquela data. Porque o que é que acontece no intervalo da gente desistir? No intervalo da gente mudar a data, no intervalo disso tudo? Acontece medo, acontece receio, acontece insegurança. Então, por isso que é importante a gente se manter, a gente se comprometer, porque cada vez que a gente se compromete, a gente vai fortalecendo a nossa sensação de capacidade. E a mesma coisa é ao contrário. Cada vez que a gente desiste de uma coisa que a gente se comprometeu, a gente vai reforçando pra gente que a gente não é capaz, a gente vai se sentindo incapaz. É como se a gente fosse dizendo pro nosso subconsciente que tipo, caramba, eu realmente não consigo, realmente isso não é pra mim. E tem tanta coisa que é pra gente e a gente só não sabe que é pra gente, sabe? A gente só não sabe que é pra gente porque a gente não conseguiu manter a disciplina e o comprometimento pra chegar ao ponto de descobrir que é pra gente também. Um dia desses eu tava vendo, acho que foi na revista TPM, de uma moça que passou por uma situação bem difícil, por perdas nessa época da pandemia e tal. E também ela pegou Covid e ficou um tempão internada. E ela conseguiu, depois disso tudo, depois eu procuro para compartilhar aqui com vocês, que eu não tô lembrando os mínimos detalhes de como foi essa vida dela. Seja bem-vinda, Leila, seja bem-vinda, Amori. Feliz ano novo. Feliz ano novo, Bela também, chegou aí também. E aí ela acabou correu uma maratona um dia desse, e ela não imaginava o quanto ela era capaz de fazer isso, depois do que ela passou, depois do que ela viveu. E por que eu lembrei dessa história agora? Justamente por isso. A gente é capaz de fazer mais coisa do que a gente sabe que é capaz. É porque a gente às vezes não conhece ainda a nossa capacidade de fazer essas coisas. Então, isso tem me ajudado muito. Como eu disse para vocês, a disciplina e o comprometimento. Vou me adiantar, porque essa lista é grande, viu? Não foi uma lista só de 10 coisas que eu aprendi, não. Foi um bocado, tem umas 20 e tantas. Então eu vou adiantar aqui pra vocês. Mas de toda forma vai ficar gravado aí, tá? Se alguém precisar sair. Aí eu coloquei aqui, não fazer apenas o bom, mas fazer o que precisa ser feito. É isso. Fazer o que precisa ser feito, minha gente. A gente entender que nem tudo vai ser gostosinho. Muita coisa vai tirar a gente da zona de conforto. Mas é fazer, é se comprometer, é saber o que está do outro lado, tá com a conquista da nossa sequência de comprometimentos, sabe? É a gente saber. Isso aqui, eu estar na primeira segunda-feira do ano, conversando com vocês, aqui às 10 horas da manhã, conversando isso, é um comprometimento comigo. É um comprometimento com meus sonhos. É um comprometimento com vocês também. É estar fazendo algo que eu acredito muito que faça diferença na vida de vocês e na minha vida também. Então, é isso. Não é fazer só o que às vezes é confortável. Às vezes estar aqui é difícil. Às vezes eu fico com vergonha, o povo entra, o povo sai e tudo mais. Vocês já sabem disso. Mas é se comprometer.
É saber o que é que você quer e continuar. E continuar. E aí aqui, fases diferentes vão exigir atitudes diferentes da gente. Vou repetir. Fases diferentes vão exigir atitudes diferentes da gente. Às vezes a gente acha que a gente é estático e que a gente se aprende de uma maneira, aprende como é que a gente é e acha que tem que replicar aquilo pro resto da vida. Sejam bem-vindas, meninas. Feliz ano novo. Vamos sentando aí, pega o cafezinho, vamos conversar aí. E aí, como eu estava dizendo para vocês, quando eu entrei naquele primeiro processo de autoconhecimento, eu achava que a minha vida era daquele formato e que eu não precisava viver mais nada incômodo, eu só queria viver coisas que não me tirassem do sério, que não me fizessem mal, que era só aquilo. E como eu contei pra vocês, a minha psicóloga puxou minha orelha e disse assim, não é assim, né? Não é bem assim. E isso tem a ver com as fases também. Então, por exemplo, existiam épocas que ser menos exigente comigo era o que era saudável. Existem épocas que você se respeitar mais, você descansar mais, você respeitar a sua vulnerabilidade, você não se colocar a fazer as coisas, isso vai ser saudável para essa época. Por exemplo, pessoas que têm burnout, pessoas que passaram por algum processo, desacelerar vai ser o que é saudável para elas. Mas existem outros momentos onde escolher fazer, escolher se dedicar, escolher se comprometer, vai ser o que é saudável para você. Então é isso, repetindo, fases diferentes vão exigir atitudes diferentes da gente. A mesma coisa, tem gente que está em época de estudo grande, sei lá, um concurseiro ou uma concurseira está estudando muito, vai exigir um tipo de atitude. Uma mãe que é recém-mãe vai exigir outro tipo de atitude. Não queira ficar estática, sabe que a gente é moldada, que a gente é mutável. A gente se conhecer e perceber como é que a gente pode se mudar, se respeitando, mas também se adaptando ao que é necessário, é muito importante também. Então isso foi importante para mim aprender também, porque eu ficava numa ambivalência muito grande. Seja bem-vinda, Amandinha, feliz ano novo. Eu ficava numa ambivalência muito grande. Eu confesso a vocês que eu amo empreender, eu acho muito bonito empreender, eu falo disso com os olhos brilhando. Não é fácil, não é nada fácil, eu sei que não é. Tem muitos desafios, tem muitas curas no processo disso, mas eu ficava também com medo de ter o burnout, né? Então eu ficava numa ambivalência muito grande, que é como se fosse isso que eu falei pra vocês, nesse efeito sanfona. Eu ia e voltava, eu quase realizava e saía. Por isso que fazer amizade com a disciplina e o comprometimento começou a fazer tanto sentido na minha vida. E eu percebi exatamente isso que eu tô contando pra vocês, que cada fase vai exigir uma coisa. Vão ter fases que a gente vai ter que escutar o corpo e dizer, não, nessa fase o mais importante para mim realmente é descansar. E vão ter fases que dizer, não, essa fase é eu conhecer o que é melhor para mim. Eu conhecer o que é que eu posso fazer para realizar. Olha aí a Amandinha compartilhando com a gente, dizendo que teve burnout. Exatamente, porque é comum da nossa realidade, dos nossos excessos hoje em dia, né? E a gente até vai falar um pouco disso, desse nosso excesso. E a gente precisa saber, nessa nossa fase, o que é importante pra gente. Então, talvez pra Amandinha, diferente de mim, eu tô nessa fase de comprometimento, dedicação e realização. Essa virada de chave seja importante pra mim. Talvez pra Amandinha agora seja o desacelerar. E aí é isso, a gente perceber que a gente não precisa estar estática e a gente perceber que a gente vai se modulando a cada necessidade e a cada fase. Vocês que estão aí comigo, tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão se reconhecendo? Vocês querem compartilhar alguma coisa? Enquanto eu leio aqui, vou beber uma aguinha, me falem aí, me contem aí, tá bom? Outra coisa aqui que me lembrou muito, isso que eu tava falando para vocês, que é o seguinte: não dê ouvidos a todo mundo.
vai chegar uma hora que você vai ter que escolher o que seguir, que me lembrou até muito isso que a Mandinha falou do burnout aí, que vai ter uma hora que você vai escolher o que seguir e entender que linhas diferentes são úteis em fases diferentes, nada é estático. Então, por exemplo, às vezes aqui, Oi, Amaro, seja bem-vindo! Feliz Ano Novo! Então, vou repetir o próximo aprendizado. Não dê ouvidos a todo mundo. Vai chegar uma hora que você vai ter que escolher o que seguir e entender que linhas diferentes são úteis em fases diferentes. Nada é estático. Às vezes eu ficava louca nessa internet, nesse Instagram. Como eu disse pra vocês, ambivalente. Eu não sabia se eu seguia o conselho da pessoa que mandava, por exemplo, isso, eu descansar, ou eu seguia o conselho da pessoa que mandava eu me dedicar. Ou se eu ia por uma linha de raciocínio, ou ia por outra linha de raciocínio. Às vezes parece que a gente que tem autoconhecimento não vai passar por isso, né? Mas é porque fazia sentido para mim vários tipos de informações. Não sei se já acontece com vocês, já aconteceram com algumas alunas minhas isso. E elas falando, mas Natuza, quando eu tô fazendo uma coisa, eu escuto outra pessoa dizendo que não vá por esse caminho, aí eu mudo o caminho, daqui a pouco eu tô fazendo outra coisa já e vou alterando o caminho. Então, um grande aprendizado, tanto para mim quanto para as minhas alunas nesse processo. Eu acho que a gente que é criativo, que a gente é multipotencial, que a gente tem essas possibilidades e a gente que é empática também. Eu acho que quando a gente tem essa empatia natural, é fácil a gente considerar os pontos de vista de várias pessoas. Só que a gente tem que ter o cuidado do que considerar e o que trazer para a vida, para a realidade da gente de forma prática naquele momento, naquela fase da gente da vida. Então vai ter um momento que a gente vai ter que escolher quem a gente vai querer ser fiel naquele momento, porque talvez naquele momento um tipo de realidade faça mais sentido pra gente do que outro tipo de realidade. Um tipo de conselho faz mais sentido do que outro tipo de conselho. Então a gente tem que ter esse cuidado pra gente não ficar o tempo todo ambivalente, pra gente não ficar se perdendo e ao invés da gente caminhar, a gente ficar girando em círculos. E isso é muito comum para quem é criativo. A Mandinha compartilhou aqui, bússola interna, chama assim, tenho escolhido assim. Exatamente. É a gente escutar essa nossa bússola interna e ver o que é que está fazendo sentido pra gente nessa realidade da gente e na realidade que a gente quer construir na nossa vida também. Porque eu acredito muito que a gente pode construir o que a gente quiser construir na vida. O que a gente... Lógico que para cada pessoa, para cada situação, para cada privilégio, existem caminhos e tempos diferentes. Mas que é possível a gente realizar, contanto que a gente entenda tudo isso, para que a gente vá dando passos a passos. Então, cuidado para vocês não escutarem tudo e ficarem perdidas no meio do caminho, sem saber se vai para lá ou sem saber se vai para lá. Escutem internamente, vejam o que é que vocês querem realizar na vida de vocês, nesse ano para vocês saberem quais são os caminhos que vão deixar vocês mais perto disso. E é sempre importante nesse processo a gente revisitar, né? A gente olhar, essas escolhas que eu tô fazendo, sair da gente, olhar de cima e ver, estão fazendo sentido para mim? Estão realmente me levando para um lugar que eu quero chegar? Tá sendo saudável para mim? Isso é importante também. Próxima lição. Às vezes alguns pratinhos vão precisar cair temporariamente. Ó, Lilo falando, até agora você tá falando tudo que eu vivi. Essa live tá sendo um lembrete maravilhoso. Que massa, Lilo, que massa. Não é isso mesmo? A gente vive essa realidade mesmo da gente querer escolher o certo, querer fazer o certo, mas se sentir meio perdida e sem saber qual é o certo pra gente naquele momento e de ter medo. Então, o bom é a gente saber que isso tudo pode ser mutável e que a gente é maleável e que é importante a gente se relembrar também disso tudo, né? Que bom, que bom. Obrigado pelo teu compartilhamento. E aí, outra coisa aqui às vezes alguns pratinhos vão precisar cair temporariamente.
Uma coisa que acontece também com a gente nesse processo de autoconhecimento a gente tem um padrão aqui, a maioria das meninas que me seguem, que foram minhas alunas e que são minhas amigas, a gente tem um padrão de autocuidado que é muito natural da gente e de evolução. A gente quer evoluir, a gente quer chegar em lugares cada vez melhores pra gente em o que é evolução para cada um, né? É como se fosse no que é referência de sucesso para cada um. Mas o que eu percebo, graças a Deus aqui nesse padrão, é que a gente quer sempre se melhorar, se tornar uma pessoa melhor. E isso faz com que a gente estude várias coisas e queira com que várias coisas estejam boas na nossa vida. E esse é o natural, né? A gente querer que a saúde esteja boa, querer que o nosso contato com a família esteja bom, querer, oi Lila, seja bem-vinda, feliz ano novo, chega mais, senta. A live já começou faz um tempo, tá bem gostosinha, com meus aprendizados de 2022, mas vai ficar gravada, tá bom? Então, se tu perdeu, aí tu pega aí. Mas aí é isso, a gente quer que tudo esteja equilibrado na nossa vida, né? Em todas as áreas da nossa vida. Quais são as nossas áreas e as principais áreas da nossa vida? A área da saúde, a área profissional, a área de relacionamento, a área financeira. Tudo isso a gente quer que esteja em equilíbrio e o ideal é que esteja. Mas a gente precisa entender que como a vida é orgânica, nem tudo vai poder estar excelente, nem tudo vai poder estar seguindo da melhor maneira. Às vezes, a depender de fases que a gente está vivendo, alguns desses pratinhos que a gente está rodando vai precisar cair. Algum desses pratinhos que a gente está tentando equilibrar, sabe? Aquela analogia dos pratos que ficam rodando e a gente fica tentando equilibrar. Vão ter momentos que alguns vão precisar cair. E é bem aquela frase, a gente vai precisar escolher as nossas batalhas naqueles momentos. Então, por exemplo, eu estou numa fase que eu estou me dedicando muito para trazer até novidades aqui para vocês. Estou construindo o meu primeiro curso. Então, eu estou num momento que é de muita dedicação, por escolha própria, por consciência. Sejam bem-vindos, pessoal. Sejam bem-vindos, Matheus, Damari. Sejam todos bem-vindos. Sentem aí. E feliz ano novo. E aí, eu estou nessa fase de muito estudo, de muita dedicação, conscientemente escolhido. Então, eu estou, por exemplo, saindo menos para alguns eventos. Eu estou vendo menos meus amigos. Mas é uma escolha consciente, sabe? Eu acredito muito que nesse momento da minha vida, se eu conseguir realizar, e Deus quiser eu vou conseguir realizar, porque eu não estou me dedicando à toa, estou conscientemente, diariamente, me escolhendo fazer os meus caminhos, mas eu acredito que eu vou poder estar mais inteira nos encontros quando eu puder encontrar as pessoas, sabe? Então eu acho que é importante a gente perceber essas fases também, que alguns pratinhos vão precisar cair. Então talvez numa avaliação a minha setor de vida de relacionamentos, de encontrar outras pessoas, ela esteja com talvez uma avaliação mais baixa do que outras áreas da minha vida, se a gente fosse pensar em notas, assim, sabe? Como muitos desses processos de desenvolvimento pessoal coloca notas pra gente avaliar como é que tá cada área da vida. E aí talvez esse relacionamento seja um pratinho que esteja caindo, mas ele é consciente que está caindo conscientemente, porque eu preciso realizar o que eu quero realizar. Eu preciso chegar em alguns lugares que são importantes e que eu vou poder estar até mais inteira com as minhas pessoas, com os meus amigos, quando isso estiver mais alinhado. Isso não quer dizer que eu não tiro tempo para descanso, isso não quer dizer que eu não tiro tempo para lazer, mas isso quer dizer que eu me comprometi comigo mesma de colocar algumas prioridades na frente e para em breve colocar outras coisas como prioridades. Então isso foi um aprendizado importante para mim, que fala outra frase assim que é importante, deixar o chuchu estragar. Um dia desse eu escutei essa frase que às vezes a gente vai ter que deixar o chuchu estragar. O chuchu estragar às vezes a gente, até quando a gente está numa prioridade grande de alguma realização, de algum momento que a gente precisa se dedicar em alguma coisa, algumas coisas vão ficar até de lado, assim, até alguns pequenos cuidados na casa a gente vai precisar não fazer talvez com tanta frequência como a gente faria se a gente estiver escolhendo essa certa dedicação. E é entender que tudo bem acontecer isso às vezes, tudo bem a gente não ser perfeito em tudo,
tudo bem algumas coisas dessas acontecerem enquanto a gente tá precisando dar atenção a outras coisas, sabe? Eu acho isso um exemplo grande, por exemplo, sei lá, mães que acabaram de ter filhos e não se sentirem culpadas porque às vezes outras coisas vão ficar não é a prioridade do momento. Às vezes arrumar um canto não é prioridade do momento, às vezes não fazer alguma coisa não é a prioridade do momento. Então isso foi importante para mim, para eu não ficar me cobrando também, que algumas prioridades e encaixar a agenda para que eu consiga fazer as coisas, mas sempre ficar me cobrando o tempo todo, para que tudo fique direitinho, tudo fique extremamente organizado o tempo todo, sabe? Então a gente às vezes vai ter que deixar o chuchu estragar e se comprometer com o que a gente quer realizar. E outra coisa que até tem um post-it aqui no meu computador, aqui, que é enxugue e foque nas prioridades certas. Se tem uma coisa que eu me concentro nas minhas meditações e que eu rezo e que eu peço, é para me ajudar, para o divino me ajudar a escolher as coisas certas. Porque a gente cada dia tem uma gama de possibilidades de coisas nas nossas frentes. A gente tem muita coisa para escolher. A gente tem muita possibilidade de coisas para fazer. Então eu fico pedindo muito diante desses meus comprometimentos para priorizar as coisas certas. E isso é em tudo, até para mim que eu amo estudar, eu tenho que aprender a priorizar o livro certo no momento certo, o curso certo no momento certo, para aquilo que vai me levar um pouco mais para perto da onde eu quero chegar, do que eu me comprometi, do que eu tô querendo realizar. Adorei, morro de pena quando o chuchu estraga, mas é isso, Lila. Dá pena mesmo. Eu fui falando aqui, eu pensando, meu Deus, estragando comida, mas é isso mesmo. Às vezes vai acontecer, né? E é um exemplo que às vezes acontece. Quando a gente tá nesses momentos da nossa vida, né? Vai fazer parte. E às vezes o chuchu estragar é às vezes deixar a estante cheia de poeira, às vezes não arrumar, sei lá, talvez um guarda-roupa da gente durante um tempo. Mas quando a gente tá consciente do que a gente tá fazendo, aquilo não tortura a gente, sabe? A gente sabe o que é que a gente tá priorizando. Mas aí, voltando, enxugue e foque nas prioridades certas. Isso eu aprendi muito naquele livro, O Essencialismo, que é isso, oportunidades vão aparecer, eventos vão aparecer, possibilidades vão aparecer, coisas na internet vão aparecer, curso, eu sempre digo, eu não sou uma pessoa de ficar gastando dinheiro com coisas, não me fascina muito comprar muitos objetos, mas passou um livro, passou um curso na minha frente, é aquele negócio que eu tenho que ter consciência para não comprar, porque é muito de mim, assim, querer fazer isso, querer comprar, querer aprender, querer estudar, e até porque eu trabalho com isso, né? Lilo falando aqui, o armário do banheiro. E a Maria falando aqui, tô relendo O Essencialismo. Exatamente, esse livro é maravilhoso, é pra gente ler e reler e perceber que menos é mais mesmo, como a Mandinha tá falando. É isso, é a gente aprender a focar nas prioridades certas. E isso serve para tudo, serve para as páginas que a gente segue no Instagram, serve para o que é que a gente vai aceitar de convite para participar, serve para a quantidade de livros que a gente vai ler, serve para isso, é a gente tentar ver qual é a prioridade que vai chegar mais perto da onde a gente quer chegar, porque todo mundo quer chegar em algum lugar, todo mundo tá almejando, a gente tá no segundo dia do ano, segunda-feira, não é possível que não passou na cabeça de vocês que quer chegar em algum lugar, né? Então, que quer, poxa, eu quero fazer alguma coisa diferente, e isso é natural da gente, né? Então é a gente ver qual é a coisa que deixa a gente, que nem joguinho, sabe? Eu até tenho um exemplo aqui que eu vou falar de jogo, que é que nem aquele jogo de tabuleiro. É a gente saber o que é que vai fazer a gente chegar na segunda casa. E quando a gente estiver na segunda casa, saber o que é que vai chegar, deixar a gente próximo da terceira casa. E aí por aí se vai. E a gente vendo isso, acho que isso me ajudou muito, muito nesse ano, né? Tanto que e esses aprendizados, amor, não é aquele tipo de aprendizado que fica enraizado, não é à toa que se às vezes a gente lê um livro uma vez e duas vezes, é porque para amadurecer cada vez mais esse aprendizado. Então, por exemplo, eu coloco aqui post-its de coisas importantes que eu preciso, de conceitos importantes que eu preciso relembrar, porque há uma tendência grande a eu fazer outro tipo de movimento,
há uma tendência grande a eu escolher fazer outra coisa, às vezes, se eu tiver com mais informação. Então, é sempre para me lembrar. Aqui na minha tela aqui é arrodeada de post-it para me lembrar de um monte de coisa. Pessoa libriana, né, minha gente? Ar na cabeça, o que mais quer é tá voando e fazendo um monte de coisa. Deixa eu ver aqui onde é que eu parei para falar com vocês. Fiquem atentas e abertas a situações variadas da vida que podem lhe ensinar sobre diversos temas. Então isso é uma coisa que eu gosto muito, que eu sinto muito, que é, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês, correr me ensina a não desistir, me ensina a aprender a lidar com o tipo de sofrimento bom. Porque nem tudo que dói não é saudável, né? Nem todo tipo de sofrimento é aquele sofrimento que a gente precisa eliminar. Uma atividade física, geralmente, o corpo da gente tem uma certa resistência de fazer atividade física, né? Então, no começo é sofrido muitas vezes. Eu mesmo, quando estou correndo, só a partir do 500 metros que eu consigo começar a achar feliz. No primeiro 500 metros sempre é dolorido, sempre é como se fosse a engrenagem do corpo pegando assim. É a mesma coisa quando estou começando yoga, os primeiros alongamentos é sempre mais dolorido, depois que vai ficando gostosinho. Então, é isso. Correr me ensina sobre outras áreas da vida, que é isso. Me ensina a não desistir, me ensina o tipo de sofrimento que é bom, a sair da minha zona de conforto, a festejar com a descoberta da minha capacidade. Então, eu festejo muito também com a descoberta. Peraí, voltou? Deu uma quedinha, mas eu acho que voltou agora. Então, só voltando, então me dá essa sensação de que, tipo, se eu consigo fazer isso, eu consigo fazer muita coisa, se eu me dedicar da mesma forma que eu me dedico aqui. E aí, e de ver que eu consigo fazer mais do que eu achava. Isso me ensina muito correr, assim. Porque às vezes eu fico assim, meu Deus, eu só vou conseguir hoje correr 2 quilômetros, hoje eu só vou conseguir correr 3 quilômetros e daqui a pouco eu tô conseguindo meus 6. Eu digo, caramba, eu consigo. Isso me ajuda em outras áreas da vida, sabe? Há outras áreas que eu preciso me manter e não desistir. A mesma coisa cozinhar. Cozinhar tem sido um dos meus maiores hobbies no último ano. Tá sendo uma delícia cozinhar, me divertir com a comida, criar uma nova relação com a comida. E aí, cozinhar eu percebi que me ensinou muito sobre método, sobre organização e sobre respeitar o passo a passo e as etapas, ao invés de inventar moda. Então isso, minha gente, pra gente que tá trabalhando todo mundo aqui que eu acredito que tá assistindo usa a internet para divulgar o trabalho, né? Todo mundo, acho que hoje em dia é isso. Pra gente que precisa entender de estratégias, pra gente que precisa entender de métodos, pra gente que precisa ter sistemas pra gente conseguir fazer as coisas que a gente quer fazer, a gente precisa entender que muitas vezes a gente não vai poder inventar moda, porque inventar moda é fazer com que a gente se atrase. E a cozinhar me ensinou muito isso, porque antigamente eu pegava a receita, não seguia a receita, eu olhava um pedaço da receita e inventava moda. E aí eu tinha várias gororobas, eu sempre fazia gororobas. Às vezes era gostoso, às vezes não era. E esse ano, eu comecei a seguir o passo a passo. E seguindo o passo a passo, eu vi que eu conseguia cozinhar coisas maravilhosas e gostosas e do jeito que tinham que ficar. Então, pra gente que é autêntica, a maioria das meninas que estão aqui na minha página e dos meninos também, tem essa linha de autenticidade, são pessoas muito criativas e que querem sair daquele comum e fazer a sua maneira. Só que eu percebi que esse fazer minha maneira, fazer do meu jeito, às vezes, eu tinha que ser mais humilde. Pronto, vou até falar de humildade aqui com vocês já, que é isso. Eu percebi que teve um momento que eu tinha que aprender a ser humilde e entender que tinham outras pessoas que tinham realizado determinadas coisas e que já sabiam o caminho e que eu queria fazer diferente. Então é até um tipo de imaturidade, sabe? Quando a gente é adolescente, que a gente fica com birra e faz assim, eu quero fazer do meu jeito, desse jeito que fulano tá fazendo, eu não quero fazer. E eu tinha muito isso, que eu acredito que é isso, que vem muito da gente que tem esse lado mais criativo, de autenticidade. Mas chega uma hora que a gente é puxado assim pra razão e digo, olha, vai ter uma hora que você vai ter que ser humilde, vai ter que entender que tiveram pessoas
chegaram antes de você e que construíram um caminho, e que esse caminho está aqui comprovadamente que faz sentido, e que para você chegar onde que você quer chegar, talvez seja importante escutar essas pessoas, escutar esses passo a passos, escutar essa metodologia dessas pessoas. Então foi um processo muito importante para mim, assim, também se humildecer, né? A gente cada vez sair, achar que a gente sabe tudo e entender que a gente pode aprender muito mais. E já vou falar disso de novo com vocês. Outra coisa importante, movimento gera movimento. Às vezes, outro lembrete que eu tenho aqui perto de mim, às vezes a gente só precisa fazer alguma coisa que a gente está adiando para lembrar que a gente gosta de fazer essa coisa. Porque a gente procrastina até o que a gente gosta. Então, assim, acontece muito comigo também às vezes, por medo, por insegurança, por receio, eu adiar alguma coisa, mas até uma coisa que eu gosto mesmo de fazer, sabe? Então tem aqui em um desses post-its, que eu não sei onde é que tá agora, porque são vários, mas que tem aqui dizendo, você só precisa começar para você lembrar que você gosta. E eu até tava conversando com uma das minhas melhores amigas essa semana, e a gente falando isso também, por exemplo, até na socialização, que eu tenho também o meu lado introspectivo também, e às vezes é bem confortável ficar lá nele sozinha, de boa e tal. E aí, e até já conversei com outro amigo meu sobre isso, que é isso. Às vezes eu só preciso encontrar, lembrar que aquela outra realidade ela é gostosa. Para eu lembrar que aquela outra realidade, ela me faz feliz também. Então, além dessa realidade que eu estou acostumada e confortável de ficar. Então, eu acho que é importante a gente lembrar disso. Vou até reler, que movimento gera movimento. Às vezes, a gente só precisa fazer alguma coisa que está adiando para lembrar que gosta. E isso é em muitas coisas, até nos próprios trabalhos da gente. Quantas vezes a gente gosta de fazer uma coisa no nosso trabalho e por receio, por preguiça, por qualquer outra coisa, a gente fica adiando, e quando a gente tá lá, que entra no tranco, a gente descobre assim, ai, Mel, foi com o Mel que eu tava conversando, que era exatamente isso. E eu e Mel, a gente é uma prova disso. Quando a gente tava um ano passado se exercitando de fazer aquelas lives, não sei se vocês lembram que a gente tava fazendo uma série de lives juntas, pra gente no começo foi muito desafiador, porque a gente tava com vergonha de estar na internet, e a gente fazia muito tempo que não gravava nada e tal, e aí a gente sentia, não era Mel, quando acabava as lives, era exatamente isso. A gente sentia isso, que digo, caramba, a gente gosta tanto disso, como é que a gente adia? É tão gostoso trocar aqui com vocês, é tão gostoso conversar aqui com vocês, por que que a gente adia isso, sabe? Então é isso, às vezes a gente só tem que começar pra gente lembrar. A corrida comigo é a mesma coisa, eu só tenho que passar o primeiro 500 metros pra lembrar que o resto eu gosto. Lívia falou aqui, sinto isso também, inclusive sobre ficar em casa. Só lembro que sair também é bom quando saio, mas demora a acontecer. Exatamente isso, Lila, exatamente isso. Mel colocou aqui, a pandemia colocou a gente em um lugar muito interiorizado. Foi um desafio delicioso. É bem isso, bem isso. E até fico conversando com um amigo meu, Mudo, que alguém de vocês conhecem, Rafael Mudo, falando com ele, e dizendo aqui, a gente saiu aqui pra perto de casa, e eu falando pra ele dizendo, e aí, bora, não sei o que lá. Aí eu fiz, rapaz, na realidade eu tô com preguiça, a vontade de sair de casa, de sair de pijama, porque não dá nem vontade de sair, mas eu tenho certeza de que quando sair, quando a gente começar a conversar, quando a gente estiver lá, eu vou gostar, então eu vou. Então era bem isso, assim, é bem consciente em mim, assim, sabe? Então, mas é isso, é essa frase que eu coloquei aqui para lembrar. Comece a fazer que você lembra que você gosta. E isso vários processos. Às vezes é escrever um texto, às vezes é fazer um post no Instagram, às vezes é fazer uma live, às vezes é fazer um produto novo. Independe, assim, os nossos medos e os nossos receios, os nossos sensos de segurança fazem a gente parar de fazer muita coisa e que a gente gosta mesmo, assim. E é massa, assim, que bom que tá fazendo sentido para vocês. Outra coisa que foi uma coisa importante,
O autoconhecimento, minha gente, é um negócio muito interessante, porque quando você acha que já sabe tudo sobre você, você acaba aprendendo que você só aprendeu uma parte, né? E aí, eu coloquei aqui que é assumir os nossos gostos independente da opinião alheia. A gente se sabe, então a gente sabe o que é que faz sentido com a gente, mas tem coisas que às vezes a gente tem vergonha de assumir que gosta, porque são tantas opiniões contras, e opiniões eu acho que a gente considera muito também de pessoas que a gente admira, né? Então a gente fica com vergonha às vezes de assumir que gosta de uma coisa ou outra coisa. E eu já vivi muito isso. Então cada vez mais eu aprendi isso, a assumir. Por exemplo, uma coisa que foi muito forte para mim em 2022 foi assumir de forma mais forte minha fé, assim, e falar de Deus de forma aberta, de forma cotidiana, porque sempre foi uma relação muito especial para mim. Eu sempre fui uma pessoa muito espiritualista, mas às vezes eu tinha vergonha de falar, porque as pessoas não, era como se fosse o oposto, assim, Deus e a intelectualidade, sabe? Então eu ficava envergonhada e eu ressignifiquei isso e vi que não tem nada a ver com isso. Então hoje em dia eu falo da minha fé e de Deus cada vez mais forte e gosto de falar abertamente. Isso foi importante para mim. Então por isso que eu tô falando aqui para vocês, assim, de aprendizados. Então, outras coisas, tipos de conteúdos que me fazem bem, tipos de comportamentos que me fazem bem e que às vezes eu falava só para alguns poucos. Por exemplo, dessa coisa de se humildecer, de se tornar humilde. Eu estava falando para vocês que o primeiro aprendizado de hoje é sobre como a gente, os primeiros momentos do dia da gente, o quanto é importante a gente cuidar dessa máquina que é a gente, pra gente poder lidar com o mundo, né? Esse foi o primeiro aprendizado que eu falei aqui. Pra quem não viu, a live vai ficar salva, não se preocupe. Mas aí, um livro que eu julguei muito durante muito tempo, que eu tive ele, que eu falei mal dele, foi O Milagre da Manhã. Que é um livro que ele tá me ajudando super a reler, sabe? É como se ele estivesse reforçando as coisas que eu acredito hoje em dia sobre o meu autocuidado comigo. Então tem gente que não gosta dele, tem gente que quando se conecta com ele se conecta de forma ansiosa, mas ele só acabou trazendo mais sentido para minha realidade de vida, que eu já era uma pessoa que eu gostava, sempre gostei de acordar cedo, quem me acompanha sempre sabe, e ele foi me ajudando a criar um método em cima do meu acordar cedo. Então é isso que eu tô falando para vocês, entender e reconhecer que eu criticava um conteúdo e que esse conteúdo fez diferença na minha vida foi importante. E esse é só um dos exemplos de coisas que eu critiquei ou que eu não gostei, que eu aprendi a humildecer, a ficar mais humilde para aprender. Com vários conteúdos desse meio estratégico digital aconteceu a mesma coisa. Tinha época que tinha conteúdo que passava por aqui por mim, que eu tinha ranço, sabe? Que eu olhava, não gosto dessa pessoa, não gosto de quem fala de tráfego pago, não gosto de quem fala de estratégia, não gosto de quem fala disso. E aí eu aprendi que tem como a gente estudar essas coisas, entender o que é importante nessas coisas e fazer a nossa maneira. Priscila falando aqui, tudo tem que vir de dentro para fora, acredito que aí está a mudança. Exatamente, Priscila, exatamente. E Lu vendo aqui, pois é um universo, né, Lu, esse universo da gente que trabalha nesse online, que vende cursos e produtos, que foi um universo que eu precisei aprender e a humildecer. É mais um daqueles temas que eu falei para vocês, de coisas que eu precisei honrar pessoas que vieram antes de mim, que já construíram um caminho antes de mim, e que é um caminho que tem resultados. Então, por que eu vou ficar batendo de frente? Lógico que em tudo que eu faço na minha vida, a integridade é uma coisa que passa na frente. Mas isso não significa que eu não tenha que entender vários universos. E isso, minha gente,
Já foi ranço com conteúdo que falava de dinheiro. Já foi ranço com conteúdo que falava de disciplina, como eu tô falando aqui com vocês. Já tive ranço desse, como eu disse pra vocês, do Milagre da Manhã. Já tive ranço com conteúdo que falava sobre vendas. Então, é a gente entender, eu acho que é uma parte muito bonita do amadurecer, sabe? A gente se humildecer. A gente entender que, tipo, pô, peraí, o que é que eu tenho que aprender desse universo? E às vezes eu acho que até é uma incapacidade disfarçada, sabe? Eu acho que eu me sentia incapaz de absorver em algumas épocas alguns tipos de conteúdo, então era mais fácil eu falar mal do conteúdo do que eu chegar lá e dizer assim, peraí, deixa eu ver o que é que esse conteúdo tem a aprender, tem a me ensinar, deixa eu separar o joio do trigo. Então, isso foi muito importante para mim nesse ano. Isso foi de extrema importância. Esse aprender a humildecer, aprender a ver os outros universos e aprender a olhar e a honrar caminhos que outras pessoas traçaram na minha frente e que dão resultados e que eu ver como é que eu posso utilizar, sabe? Seja bem-vinda, Jana, seja bem-vinda, Babos, todas que estão aí. Feliz Ano Novo! A live já começou faz um tempinho, mas vai ficar gravada, tá bom? Aí, outra coisa aqui, também, não precisamos excluir partes da gente que não gostamos tanto. Precisamos só equalizar a medida e usar nas situações certas. Isso foi um aprendizado. Aqui Priscila falando, seria um despertar de consciência? Eu acho que é isso, vice Priscila. Eu acho que quanto mais... eu acho que Mel até pode falar mais um pouco disso, que Mel é muito estudiosa do budismo, mas eu acredito que é uma coisa que eu escutava muito, que era sobre o ego e a humildade. Eu acho que quanto mais a gente tá mais com o ego mais desmontado, assim, menos, quando a gente tá com menos, como é que se chama assim, botando menos proteção, menos armadura, com esse ego menos querendo brigar contra o mundo, quando a gente tá mais humilde, eu acho que a gente tá mais perto desse despertares de consciência, sabe? Eu acho que é isso, eu acho que quando a gente quer brigar achando que tá certo demais, menos máscara, Jana, exatamente. Eu acho que quando a gente quer brigar achando que tá certo demais, na realidade isso talvez esteja escondendo alguma coisa. Isso foi um aprendizado muito importante desse processo, sabe? Disso assim, de se humildecer mesmo, sabe? Tem um cara desse mundo online que eu acho que muita gente que trabalha com esse empreendedorismo mais consciente tem um ranço dele de alguma forma, que é o Érico Rocha, e que ele me ensinou muito em 2022. Ele me ensinou muito, assim. É um dos caras que mais entende desse rolê interno de como funciona essas traquitanas do Instagram e de como você funcionar esses... tudo por dentro. Eu, estudando ele, eu me senti dentro da engrenagem das redes sociais, assim, minha cabeça fez um boom mental. E era outra pessoa que eu criticava muito, que eu falava muito mal, assim, não é que eu ficava falando mal, que isso não é do meu hábito, assim, não é da minha postura, mas era uma pessoa que eu não seguia, assim, não me sentia confortável. E aí eu acho que nesse amadurecer, eu entendi as coisas que ele sabe muito e vi o que dava para tirar das coisas que ele sabe muito. Érico Rocha, Babs. Tu quem mais sabe, que eu desabafava muito contigo sobre isso. Pronto, é o que eu ia dizer. Eu não ficava falando mal, mas com minhas amigas íntimas, eu falava assim que não sentia confortável, que não gostava e tal. E foi outro que me ensinou a me humildecer e dizer assim, caramba, esse cara tá aqui, esse cara sabe muito desse conteúdo, então deixa eu ver o que é desse conteúdo desse cara, que eu posso absorver pra mim, que eu posso absorver pra minha realidade e pras minhas alunas. Então, assim, foi um desmonte mesmo, sabe? Jana falou aqui, não existe verdades absolutas, mas sim pontos de vista individuais. Tudo precisa de filtro na Natuza, pois ele ensina o empreendedorismo tradicional. Exatamente. A gente precisa, a gente precisa olhar o que é daquilo que a gente precisa aprender e aplicar na nossa realidade.
e aplicar, porque existem coisas que são clássicas e tradicionais que a gente vai precisar aprender para a nossa vida, que é, sei lá, sobre venda, sobre os mecanismos internos de como funciona, caso a pessoa queira trabalhar utilizando as redes sociais, né? O mecanismo interno. E aí a gente vê como funciona, olha lá, entende do nosso processo e aí aplica a nossa maneira, ensina a nossa maneira. É muito sobre isso. Tem um capítulo que eu acho muito interessante, que é do livro Mulheres que Correm com os Lobos, se eu não me engano é o capítulo 3, da Vasalisa, que ela mostra como você separar o joio do trigo. Que é isso, não é descartar as pessoas por inteiro. É a gente saber separar o joio do trigo. Isso também é maturidade. Uma vez eu escutei também Noelle Gomes falando sobre isso, de que tipo, a gente tem que ter essa maturidade de saber o que é que a gente pode aprender. Afinal de contas, somos todos seres humanos, temos todos a ensinar alguma coisa, a considerar, né? Mel falou aqui. Acho que quando a gente se permite ser permeável pelas coisas, a gente ganha experiência e vivência. E vivência é abertura, menos rigidez, né, Tusa? Se deixar atravessar e tirar proveito. Exatamente. E o mais surpreendente é que eu achava que eu nem era essa pessoa tão rígida. E no decorrer da vida eu fui percebendo assim, caramba, eu tô parecendo uma adolescente birrenta que não quero absorver as coisas porque só quero as coisas do meu jeito. E mesmo na humanização, sabe? É como a Jana falou aqui. A gente trabalha, e a Jana também trabalha, com empreendedorismo humanizado. A gente quer ter todo o cuidado e o respeito pelos seres humanos, pelas mulheres que estão do outro lado, com a gente como empreendedor e com as mulheres que a gente ensina que estão do outro lado. Mas a gente também precisa ser profissional e entender o que é que está acontecendo por aí para a gente fazer com que as pessoas e a gente mesmo realize o que a gente quer realizar. A gente precisa entender das ferramentas para a gente até usar elas de forma humanizada, mas a gente precisa conhecer. Porque se a gente não conhecer, a gente vai estar sendo negligente com a gente e até com as pessoas que a gente ensina. Então é muito importante ser profissional, entender essas técnicas todas para que a gente até consiga dizer, por esse caminho não é muito legal, não é muito saudável. Mas tem um pedaço desse caminho aqui que a gente pode entender que a gente possa tornar ele de forma humanizada. Então, foi um grande aprendizado nesse processo também. A Jana falou aqui, até porque estamos aqui para transformar e trazer este olhar mais matriarcal e humanizado. Exatamente isso. Mel botou Vasalisa, é um capítulo, e eu tô falando, é um capítulo lindo, e Jana colocou aqui. É isso para tudo, né? Em todas as relações, não descartar as coisas faz parte de um olhar sustentável. Falou tudo, Jana, falou tudo, é exatamente isso. E é isso, você pensa, você tá aqui há 2 anos trabalhando com humanização, empatia, você acha que tá toda prontona, aí chega a vida e diga, vamos se humildecer, né, minha filha? Vamos ser mais humilde, né? Vamos aprender isso aqui e aprender a separar as coisas. Outra coisa que é importante também esteja perto de tipo de pessoas que ver post-it já, meu falando, que é uma coisa que é importante assim, que foi uma grande virada de chave também que teve na minha cabeça, eu até estava correndo e pensando sobre isso, que foi o seguinte, eu acho que a gente que tem esse lado mais empático, mais humanizado, mais cuidadosa, mais consciente, e que a gente quer absorver os aprendizados que as pessoas passam na nossa vida, que as pessoas deixam, a gente tem uma facilidade que a gente tem que ter cuidado de absorção para a gente não ser esponja também. A gente tem que saber, a gente vai ter muitas pessoas na nossa vida. Muitas pessoas vão trazer aprendizados importantes para a nossa vida. Mas a gente também precisa entender, que é uma coisa que eu já falei numa live lá com o Mel lá atrás, que quem são as pessoas que a gente vai colocar no nosso pódio. Por que eu gosto de dizer o pódio? Porque o pódio são as pessoas principais da nossa vida. Quem é que está no primeiro lugar, quem é que está no segundo lugar, quem é que está no terceiro lugar. Porque às vezes a gente coloca algumas pessoas no nosso pódio que, se a gente escutar a fala dessas pessoas, a gente vai considerar de uma maneira muito forte.
a gente vai considerar de uma maneira muito verdadeira. E às vezes não era uma pessoa para estar no nosso pódio. Por exemplo, eu aprendi isso com um relacionamento afetivo, que eu colocava uma pessoa num certo lugar do pódio e eu escutava coisas que não eram muito bacanas. E aí isso ia me diminuindo de alguma forma. Então a gente precisa ter muito cuidado também, a gente precisa ser humanizada, separar o joio do trigo, mas a gente precisa ter muita consciência de quem são as pessoas que a gente vai considerar, ao ponto de trazer essa informação de forma raiz para a nossa vida. É como se fosse o todo que a gente vai considerar, né, disso que a gente está falando. A gente vai absorver os conteúdos, mas tem coisa que a gente vai absorver e tem coisa que é importante a gente não absorver. E até o cuidado de quem são essas referências, essas pessoas referências. Então, isso complementa o outro aprendizado que eu coloquei aqui, que é: esteja perto do tipo de pessoa que você quer ser e que lhe inspira. Nem que seja, por enquanto, através de livros, através de podcasts, através de cursos, através de redes sociais. Por que esteja perto de pessoas que lhe inspiram? Porque uma das coisas mais importantes para a nossa mudança de hábito é a gente ter esses hábitos reforçados. A nossa mudança de vida, mudança de mindset, mudança de consciência, é a gente ter essas coisas reforçadas também. E às vezes, a gente, até por um apego afetivo, a gente pode estar acabando estando com pessoas que acabem falando o oposto do que a gente quer construir. E isso, às vezes, acaba dando em certas relações que são tóxicas. Janaína falou aqui, perfeito, estar perto de pessoas que nos elevem. Exatamente, é uma escolha consciente que a gente pode fazer. É uma coisa que a gente pode fazer e que isso acaba fortalecendo o nosso passo, a nossa construção, o nosso dia a dia. Então, assim, não estou falando para vocês eliminarem as pessoas. Vejam que a gente tem que perceber o degrau de tudo que eu falei. Eu falei primeiro para a gente ter consciência de quem a gente coloca no pódio, porque quem a gente coloca nos nossos pódios são as pessoas que a gente vai escutar e vai considerar esses conselhos ao ponto de aplicar na nossa vida. E a gente também tem que ver quem são as pessoas que a gente traz para perto. Qual é o tipo de pessoa que a gente traz para perto da nossa vida? Essas pessoas estão nos inspirando, essas pessoas estão nos ajudando a evoluir, a ser pessoas melhores, a reconsiderar nossas coisas. Tem como a gente construir isso. E aí eu sempre digo assim, se você ainda não consegue fazer de forma física, se você ainda está construindo esses novos tipos de amizade, se você ainda está construindo esses novos tipos de relações, vá ficando perto através de uma live, vá ficando perto através de um curso que você entra, vá ficando perto através de um podcast que você assiste, de um livro que você lê. Isso é você também estar perto de cabeças que são de pessoas que lhe inspirem. Então isso me ajuda muito também e me ajudou muito também, porque lendo esses livros de pessoas que se sentem mais realizadas no que fazem, elas falam muito assim, que as pessoas que estão ao redor dela fazem diferença. E no fundo a gente sabe que faz a diferença, assim, né? No fundo a gente sabe que quando a gente está perto de pessoas que são que nos ajudam a melhorar, nos ajudam a enxergar o mundo de forma melhor, nos ajudam a evoluir, nos ajudam a nos instigar nos nossos sonhos, o quanto isso transforma a vida da gente também. Eu e as meninas, algumas das meninas que tem aqui, a gente participa de um grupo de mulheres que a gente é muito grata por esse grupo, assim, a cada mensagem a gente aprende, a cada passagem de vida de uma da gente, a gente está aprendendo alguma coisa, a gente se sente acolhida e respeitada no lugar que a gente está, sabe? Então, construam essas egrégoras e procurem estar perto de pessoas assim e priorizem menos pessoas que machucam você, né? Que de alguma forma lhe coloca para baixo, né? Não é descartar completamente as pessoas da vida, mas é saber fazer escolhas saudáveis para a vida da gente. É muito importante, né? E saber
o tanto, a percentagem. Uma coisa também importante, nem anotei aqui, mas que o meu terapeuta me ensinou, que é eu falo a terapeuta e o terapeuta, né? A terapeuta era anterior, que engravidou, e agora eu tenho um terapeuta. Aí, esse atual, ele fala que às vezes é importante a gente saber qual é a percentagem que a gente vai dar para cada pessoa. Às vezes vão ter pessoas que vão merecer 100% da gente, às vezes vão ter pessoas e relações que vão merecer 80%, às vezes vão ter pessoas que vão merecer só 20%. Por quê? Porque talvez a relação seja difícil, porque talvez faça mal de alguma forma. A gente tem até outra coisa que eu vou falar aqui, que a gente vai ter que aprender a equalizar. A gente equalizar quanto é que a gente pode dar e receber de percentagem dessas pessoas, sabe? E isso é uma parada que é muito interessante também, porque a gente passa até a cobrar menos das pessoas. Porque às vezes tem gente que só vai querer dar pra gente 30%. Que é o máximo que ela quer dar e pode dar pra gente. Já vai ter gente que vai nos dar 50% delas. Já vai ter gente que vai dar mais. E aí a gente equaliza, para que fique uma troca mais digna entre as pessoas, sabe? Às vezes fica... na própria constelação familiar fala que nas relações de amizades e relações afetivas a gente precisa ter trocas dignas, onde as pessoas estejam trocando igual, se sentindo nutrida igualmente. Então é a gente equalizar essas percentagens para todo mundo ficar bem. A Jana colocou aqui, às vezes é triste entender que precisamos fazer esse filtro com a nossa família. Às vezes vai ter que ser, né? E faz parte, infelizmente. E isso de equalizar, eu não sei se eu pulei um aqui, que a gente não precisa excluir todas as partes da gente que a gente não gosta. Às vezes tem um lado da nossa personalidade que é de um jeito, que às vezes a gente fica assim, eu queria excluir essa parte, queria nunca mais fazer isso, mas às vezes esse lado que a gente queria excluir, ele é até funcional em determinada situação. Ele é útil em determinada situação. Às vezes um lado seu mais brava vai ser mais útil em determinada situação. Às vezes um lado seu que você que você sente mais vergonha porque ele existe, vai ser útil em determinada situação. É equalizar também. É você saber como é que você... onde é que você usa, por que que você usa. É a gente prestar atenção em todas que somos, né? Priscila falou aqui, nossa Jana, esse foi o meu maior desafio, aliás, continua sendo. Eu acho que é o desafio de todo mundo, né? A gente conseguir colocar limites, principalmente em familiares, né? Porque dói, né? Dói mais do que colocar em qualquer pessoa. Acho que em familiares, pessoas próximas, eu acho que dói. E aí a gente precisa mais colocar, porque fica saudável mais para todo mundo, né? Não só pra gente, mas como para as pessoas também, sabe? E agora, para complementar isso aqui também, que é um aprendizado que é do livro Os 4 Compromissos, que lembre-se, nunca é pessoal. Cada pessoa estava vivendo a sua jornada e a formação cada pessoa... Tô sem óculos. Cada pessoa está vivendo a sua jornada e a forma como nos tratam ou o que fazem com a gente é mais sobre como elas estão lidando com a vida naquele momento e não com a gente. Então, cabe a nós tentar fazer o exercício de compreender isso e se manter ou se afastar saudavelmente, caso necessário. Mas não é pessoal. Então, assim, é importante a gente lembrar que não é pessoal o que as pessoas estão fazendo. Cada um está fazendo de acordo com o seu histórico, de acordo com a sua jornada. É o reflexo disso. E quando a gente pensa isso, eu sei que é um exercício constante, porque não é fácil. Mas quando a gente pensa isso, a gente entende que não é que essa pessoa está fazendo com a gente. É um reflexo de quem essa pessoa é, de quem essa pessoa sabe ser. Então, a forma como esse livro, Os 4 Compromissos, fala sobre não leve para o pessoal, é muito bonita. É muito fácil da gente entender assim, caramba, é isso, não tem nada a ver comigo.
é essa pessoa, o que ela aprendeu e a realidade dela. Até aquele seriado que eu amo, que é o meu preferido, This Is Us, fala muito sobre isso, né? Quando a gente vai vendo as histórias das famílias e, sei lá, um pai que foi de um jeito com o filho, e aí a gente vê como é que foi a realidade desse pai, e aí você vai vendo que não é pessoal, não tem nada a ver com a gente, tem com que essas pessoas aprenderam a ser. Isso quer dizer que a gente vai deixar ser machucado? Não, é como eu coloquei aqui, a gente equaliza, coloca limites e tem um afastamento saudável. Mas só da gente saber que não tem nada a ver com a gente, que tem a ver com a realidade dessa pessoa, eu acho que tira o peso. A Pri falou aqui que... essa parte eu já li, mas a Jana falou aqui que precisamos aceitar e às vezes colocar limites. Aprendi que o auto-amor nos ajuda nesse centramento do que merecemos ou não. Exatamente isso. É isso. A gente... eu acho que outra coisa que eu nem coloquei aqui, que eu entendi de forma diferente esse ano também, foi a palavra autoestima. Que às vezes a gente fala tão automático, né? Algumas palavras. Autoestima, autoconhecimento. E autoestima, ela vem de como a gente se estima, de como a gente se cuida, de como a gente se protege, né? Então, às vezes, sei lá, a gente tem uma estima por um objeto, sei lá, o celular da gente. A gente tem um cuidado, a gente não sacode o celular no chão, a gente não coloca ele dentro da água. A gente tem uma estima por esse objeto porque ele traz algum benefício pra gente. Do mesmo jeito, a gente ter uma estima por nós. Eu dei o exemplo do objeto para ficar mais identificável, mas essa estima da gente se colocar nos lugares com cuidado, da gente ter escolhas saudáveis pra gente. Isso quer dizer que a gente tem uma autoestima, que a gente se cuida bem, que a gente se trata bem. E isso parte não só da gente se admirar, sabe? Mas das escolhas que a gente faz para nossa vida. Porque se a gente se estima, se a gente tem essa noção de que a gente é valiosa para a gente mesmo, a gente consegue fazer essas escolhas, sabe? Então essa palavra, entender mais profundamente a palavra estima na realidade fez com que enraizasse mais essa percepção para mim de autoestima, que às vezes ia mais no plano da estética para mim, sabe? Da percepção que você tem nesse meio, mas tem muito mais de atitude também. A série This Is Us, que é maravilhosa, tá passando na Globo, eu acho que é dia de quinta-feira, e tem no Prime, tem no Prime também, é maravilhosa. Babi, saudade, feliz ano novo. A autoestima é como uma lente na qual vemos o mundo, fundamental. Exatamente, é essa lente de como a gente enxerga o mundo e absorve o mundo também, como deixa o mundo impactar na gente. Eu acho que esse exemplo do objeto ajuda muito. Como é que você trata um negócio que você, sei lá, investiu muito, que você tem um zelo, você estima e cuida direitinho, né? Então, do mesmo jeito a gente tem que se cuidar bem direitinho. Deixa eu ver aqui, tá acabando, viu? Não se aperreiem. Vou deixar daqui a pouco vocês almoçarem. Deixa eu ver aqui. Às vezes você vai ter, seguindo essa sequência sobre pessoas na nossa vida, né? Às vezes você vai ter que decepcionar algumas pessoas e frustrá-las, é isso? Frustrá-las diante das expectativas que elas têm de você em prol das suas escolhas e das suas prioridades e do que você escolhe para o seu amanhã. Então, às vezes, quando a gente escolhe colocar prioridades, escolhe algumas coisas para nossas vidas, infelizmente a gente vai decepcionar algumas pessoas que não vão aceitar nossas prioridades, que não vão aceitar nossas mudanças de vidas, que não vão aceitar nossas novas escolhas, e faz parte, tá tudo bem, sabe? Eu acho que a gente só não precisa botar um peso nisso, de dizer assim, caramba, eu fiz essa escolha de vida e tô decepcionando fulaninha e fulaninho.
a gente vai ter que se escolher, sabe? A gente vai ter que se escolher as nossas prioridades se a gente quer realizar as coisas que a gente quer realizar. E vai fazer parte as pessoas se frustrarem, as pessoas às vezes se decepcionarem porque criaram uma expectativa com relação a gente. Vai fazer parte, faz parte da maturidade também isso, sabe? Faz parte do seguir em frente, faz parte até da constelação familiar. Às vezes a gente tem que dar as costas para algumas pessoas e seguir em frente, porque a gente, para algumas escolhas de algumas pessoas, pra gente seguir em frente, porque só assim as nossas coisas vão se realizar. Então tá tudo bem, isso faz parte da vida de todo mundo. Tá fazendo sentido aqui? Patrícia me corrigiu, é toda quarta-feira depois da novela Travessia na Globo. Massa, Patrícia. Até então, tudo tá fazendo sentido pra vocês? Tá sendo legal? Aqui. Eu estou passando por um desses desafios. É desafiador. Uma escolha pessoal, como uma escolha pessoal, lugar em todas as áreas da minha vida de escolha. É isso mesmo. É isso mesmo, Patrícia. É desafiador mesmo. Mas é aquela coisa que às vezes a gente vai ter que abrir mão, sabe? E quando a gente faz as nossas escolhas de vida consciente, fica mais fácil. Porque mesmo que alguém do outro lado não esteja entendendo por que a gente está fazendo isso, por que às vezes a gente está priorizando menos essas pessoas, eu sempre acredito que lá na frente as pessoas percebem, assim, tipo, caramba, fez sentido aquela escolha dessa pessoa naquele momento, sabe? Eu acho que a vida recompensa e mostra. Deixa eu ver aqui o próximo. Sejam bem-vindas e bem-vindos todos que estão chegando. Feliz ano novo. A live vai ficar gravada. Deixa só ver o próximo aqui. Os testes e o fracasso fazem parte do empreendedorismo e da nossa vida, como a fome faz parte da nossa vida também. Por que eu trouxe a fome? Porque é algo natural que a gente tem muitas vezes no dia, de forma muito natural, mas que a gente não desiste das coisas porque a gente tá com fome. Deixa eu tentar explicar melhor essa analogia que eu tentei fazer para vocês, que eu coloquei aqui. Os testes e o fracasso fazem parte do empreendedorismo e da vida, como a fome faz parte da vida. São incômodos naturais da caminhada e não motivos paralisantes. Haja como um aprendiz, faça um processo de conscientização e continue. Então, o que é que eu queria dizer? Às vezes, antes de ter essa empresa, para algumas pessoas que me conhecem, eu tive uma empresa de fotografia. Eu fotografava casamentos. E eu não tinha o hábito de fazer testes na empresa, porque fazer teste para mim era quase como se estivesse dizendo que estava dando errado. E o fracasso também. Eu queria já ter certeza que as coisas iam sair do jeito que eu estava pensando e tinha que acertar. E isso foi muito doloroso na época, porque o teste, vamos testar aqui, vamos fazer esse produto, vamos ver se dá certo. Se não der certo, vamos avaliar, ver o que é que não deu certo. Chamam até isso, essa avaliação, de debriefing, que é o interrogatório. Depois que você faz um teste, você para um momento, analisa e vê o que é que deu certo, o que é que não deu certo, o que é que eu posso fazer diferente. Essa nossa cabeça de aprendiz faz completamente diferença na nossa vida e no nosso trabalho principalmente, porque quando uma coisa não dá certo, não é um fracasso, não é um motivo de desistência. Se alguma coisa não deu certo, deu um motivo, teve algum motivo técnico, algum motivo ali para não dar certo. Então é a gente avaliar para ver o que é que a gente muda. Então é ter essa constante cabeça de aprendiz. Tem até um pessoal que estuda isso, que faz de uma maneira parecida, que é o projeto ágil, que é na construção de projetos, na construção de criação de projetos mesmo, existe um tipo que se chama ágil, que é construção de projeto ágil, produção de projeto ágil, elaboração de projeto ágil, que veio muito das startups, que as startups são mais dinâmicas, mais rápidas, né? E as startups viram que as pessoas fazem as coisas, testam e são cíclicas as coisas, e começa uma nova etapa. Vai, faz, testa,
vê o que deu esse teste e aí vai para a próxima etapa. É um processo cíclico, porque antigamente as pessoas que estudavam projeto, eles faziam projetos lineares. E aí dava a sensação que uma coisa tinha que ter começo, meio e fim bem sucedido. E se esse fim não fosse bem sucedido, a coisa ficava paralisada, ficava estagnada, porque as pessoas não tinham o hábito de, opa, não foi bem sucedido, vamos voltar e ver o que é que a gente precisa aprender para recomeçar, ou o que é que a gente pode fazer diferente, ou o que é que a gente pode descartar. Então, essa coisa do teste do fracasso fazer parte natural, como a dor faz parte de um exercício físico, como a fome faz parte da vida, assim, o desconforto de sentir fome, faz parte da vida. Eu acho que é importante porque a gente naturaliza ele, sabe? A gente naturaliza ao invés de ficar com medo de não dar certo. Então isso foi uma coisa que foi muito importante, assim, que teria sido muito importante na minha primeira empresa se eu soubesse disso. A Patrícia falou, com fracasso crescemos, amadurecemos tudo nas áreas da vida. E é como colocar no papel, aprendi sempre, humildade, exatamente, estar com essa cabeça de aprendiz. Não deu certo, não foi legal, não foi como a sua expectativa esperava, para ter uma auto-reunião com você, olha de cima e vê o que é que você pode corrigir. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Quem tá chegando agora, a live vai ficar salva, tá bom? Já começou faz um tempinho. A Babi falou, não podemos deixarmos de comer só porque a comida vira cocô. Exatamente. Tudo tem seu propósito e seus dois lados. Exatamente, Babi, exatamente. A Babi trabalha com Ayurveda e tem essa relação com o cocô de forma natural. E eu acho massa isso, assim. E é bem isso mesmo, assim. A gente não pode deixar que as coisas aconteçam só porque tem uma coisa, um reflexo aparentemente negativo em algum momento. E é isso, ter cabeça de aprendiz. Outra coisa que eu coloquei, dar passo para trás, que é importante também, olhar de fora, que é esse debrief que eu falei, e corrigir a rota e dar passos maiores na frente. Isso também é um movimento natural. Muitas vezes é realizar, dar passo para trás e ir para frente. Outra coisa, já está acabando, falta só 4. O simples bem feito e feito de coração funciona. Isso é para quem é perfeccionista que nem eu. Eu sou ascendente virgem e lua em virgem. Então, minha filha, o que tem aqui de às vezes perfeccionismo tem, sabe? E eu gosto muito do zelo, gosto de entregar tudo com zelo. Então, tem que ter cuidado para que isso não nos paralise. Porque o simples bem feito e feito de coração funciona. Então, se você tá querendo fazer um projeto, tá querendo fazer um produto, um serviço, uma postagem, qualquer coisa que você quer fazer na vida, lembre que o simples bem feito e feito de coração funciona. Não se deixe atrasar porque você quer caprichar demais. O capricho vai chegar com movimento. Às vezes você vai fazer o simples de uma forma tão natural que já o caprichoso, a parte caprichosa, chega na sua vida de forma muito natural também. Então, se atenham a isso. Isso é muito importante. E eu até tenho 3 exemplos que eu acho muito interessante desses meios online que me ensinou muito sobre isso também. Tem o Luffy, by Luffy, que é até uma página que a Babs me apresentou, que o Luffy, ele começou a fazer as coisas dele, os vídeos dele no Instagram, de forma muito simples, de forma muito caseira, celular na mão e falando, que nem eu tô falando para vocês aqui, dos aprendizados de vida dele de uma época específica. E esse simples, hoje ele tem um trabalho fantástico, conseguiu o sucesso que ele queria, na expectativa dele de sucesso. É uma pessoa fantástica, tem um trabalho lindo, inspirador. E ele começou do simples. Então, o simples feito de coração, ele dá muito. Ele faz efeito, sabe? A gente só precisa entender disso para dar os próximos passos. Tem outra pessoa também que eu sigo no YouTube, que é a Alaine. Ela tem até aqui no Instagram também, o canal dela é Eu no Nordeste. Essa menina, minha gente, ela viaja o Nordeste, vai começar a viajar o Brasil todo também, de carro, sozinha. Ela começou
na realidade até hoje, é ela, um celular na mão e ela filmando os lugares, assim. E hoje em dia ela já alcançou coisas maiores, hoje em dia ela é até representante da Voos Linhas Aéreas, ela tem umas marcas lá que ela representa. Mas ela começou simplesmente com a vontade dela de apresentar os lugares para as pessoas. De forma simples, minha gente, de simples, mas tem tanta verdade no olhar daquela menina. Do jeito dela de se entregar e de lidar com a vida, que você vê sentido. Até tem vídeo dela, tem vídeo mais bem feito, tem vídeo mais simples, tem vídeo mais tremido. Mas você cria uma relação com a pessoa de você ver a entrega. A Mel falou aqui, aqueles vídeos motivacionais do Luffy são preciosos. Exatamente, gente. Vejam, no canal dele do YouTube tem uma playlist chamada... Ai, como é, Mel, o nome da playlist? Me lembra? Eita, sumiu aqui. Vou ver se até o final eu lembro. Mas ele tem umas sequências lá que são motivacionais, que é instigante demais de ver. E é basicamente ele com a câmera filmando e contando a jornada dele. Espiral de Mudança. Coloquem lá, Espiral de Mudança. Tem uma playlist. Luffy by Luffy. Aí vale a pena demais. Outra coisa, isso de coração também. Hoje em dia eu assisto muito YouTube. E aí eu vi um rapaz que ele é corretor, vejam bem, ele é corretor de chácaras e fazendas. Como um dia eu sonho em ter uma dessas, eu fico assistindo só por assistir os vídeos dele, assim, pensando, que coisa interessante. E é de uma forma muito simples, mas você vê tanto coração na forma como ele apresenta. Mesma coisa, só o cara falando, andando, mostrando os lugares com o celular, mas a forma como ele enxerga os lugares, que ele valoriza os lugares e a forma bonita como fala, já ganhou, já fez efeito. Então, assim, o simples, bem feito e com coração faz efeito. Eu vou até vou postar essa frase aqui amanhã. O simples, bem feito e de coração faz efeito. Então, pensem nisso, de como vocês podem fazer isso, assim, sabe? Para que não paralise vocês. Não paralise a vida de vocês. Não seja a falta de complexidade que paralise a vida de vocês. Aqui, outra coisa. A vida é surpreendente. E quanto mais você está alinhada consigo e com sua jornada, mais a vida lhe presenteia com o que você está vibrando e emanando para o universo. Gente, a vida é espiral de mudanças aí, como o Mel falou. É isso mesmo. Procurem lá no YouTube. Mas só falando para vocês, a vida dá cada carpado, triplo carpado, que a gente nem imagina. E quanto mais a gente tá alinhada com o que a gente quer, com o que a gente sabe o que a gente quer, mais a vida coloca na nossa mão oportunidades mais próximas com a nossa realidade. É muito para quem acredita ou não acredita, mas tem muito da lei da atração também, sabe? Quando você tá fazendo as coisas que você acredita, seu corpo vibra e manda energias que comunicam para o universo, para a divindade, que você quer aquilo. E daqui a pouco a vida começa a lhe mostrar oportunidades de você viver aquilo. Então nunca esqueçam isso, que a vida é surpreendente. Ela dá cada triplo carpado quando a gente nem imagina, quando a gente está alinhada e a gente sabe o que é que a gente quer, o que é que a gente quer para nossa vida. Vão por mim, vão por mim. Outra coisa aqui que eu disse, escolha uma palavra para o seu ano. Ela ajuda você a se guiar e analisar se você está fazendo as escolhas certas diante do seu atual comprometimento e acordo consigo mesma. Então, como eu falei para vocês, as minhas palavras de 2022 foram duas, que foi disciplina e comprometimento, que ainda estou com elas aqui no meu coração, carregando elas. Mas e a minha palavra de 2023 eu escolhi ação, que é colocar em prática tudo isso que eu vim absorvendo, tudo isso que eu venho aprendendo e cada vez está mais ação. Ação, ação, ação. Movimento gera movimento. A minha prioridade vai ser ação. Então, eu tenho que pensar nas minhas escolhas, na minha organização da minha semana, na minha organização do meu dia, se eu estou fazendo as ações que são importantes para mim fazer.
Então escolha para você qual é a palavra que vai ser importante para você no seu ano, porque quando você for organizar a sua semana, quando você for organizar o seu dia, quais são as prioridades que eu vou colocar no meu dia? Então você vai saber escolher entre duas coisas, vai ficar muito mais fácil. Então, por exemplo, se eu tô na dúvida de uma coisa que gera uma ação e uma coisa que não gera uma ação, se eu escolher a palavra ação para o meu ano, eu vou priorizar a coisa que me gera a ação. E a ação que vai chegar mais perto de onde eu quero chegar da minha realização. Então pensem nisso também, nessa palavra que ajuda muito. Eu gosto de palavras como se fossem amuletos, sabe? Eu acho que elas fazem diferença na minha vida. Tem aqui várias palavras também, e aí eu gosto de me apegar a elas. Penúltima frase: vão ter momentos dos seus sonhos que você também vai ter que dar uma daqueles macaquinhos que não vê, não escuta e não fala, para você se manter focada nos seus objetivos. Foque nos seus sonhos e nos seus passos. Foque para que ele aconteça. Transforme em algo que pode ser construído dia após dia e vá seguindo como quem avança um tabuleiro de jogo. Então, vá-se embora, faça um daqueles macaquinhos e escolha o que você quer escolher. E isso foi muito interessante. Eu fiz uma série de lives ano passado com empresas que eu admiro. E aí a Voo, que vocês sabem, é uma da empresa que eu sou apaixonada, que é uma editora de livros conscientes e humanizados. Editora Voo, tem aqui, se vocês quiserem procurar. Eu perguntei para a criadora, uma das criadoras da editora Voo, como é que fez ela não desistir? Porque a ideia delas era ter uma editora de livros que fosse uma editora consciente, que pensasse de forma consciente, que trouxesse benefício, que fizesse bem para o mundo. Eu perguntei para ela se no começo as pessoas não botavam areia, não falavam que era utopia ter uma empresa assim, não falavam que não ia dar certo. E aí ela falou, ela fez Natuza, a gente acreditava tanto no nosso sonho e tanto na potência que esse trabalho tinha de realização no mundo, que a gente fez uma de macaquinho, fechar os olhos, não escutar e não falar, até que as coisas estivessem bem estruturadas. Então, quando as pessoas chegavam, a gente só focava no que a gente acreditava e seguia. E isso foi eu adoro essas analogias, como vocês já viram, eu já tentei fazer algumas aqui com vocês. E essa analogia é muito isso. Às vezes você vai ter que fechar os olhos, tampar os ouvidos e calar para fazer com que as coisas aconteçam. Porque são muitas interferências de fora, né? São muitas informações. E só você sabe do seu sonho, só você sabe os motivos do que você está fazendo, o que está fazendo. Então, até você conseguir fazer as coisas acontecerem, fazer dar certo e até estruturar em você um senso de liderança inspiradora. O que é um senso de liderança inspiradora? É quando você está com um propósito tão alinhado dentro de você que você consegue fazer com que as pessoas entendam de forma clara o que você faz e por que você faz. Então isso fortalece muito. Então até você chegar nesse lugar, vá tendo esses cuidados para que o seu caminho ele não tenha atrapalhos, né? A Patrícia falou aqui que as palavras dela é coragem e ousar. Adorei, Patrícia. Ela falou aqui também, dando pequenos passos, simples, curtos, firmes, grande resultado, grande dia. Deixa eu ler de novo. Desculpa, Patrícia. Dando pequenos passos, simples, curtos e firmes, grande resultado, cada dia. Exatamente. Professor e mentor Pedro Calabres. Não conheço ainda. Vou procurar depois. Mas é isso. Dá pequenos passos como se fosse um tabuleiro de jogo, minha gente. É isso. Quando você chegar na casinha número 2, você se preocupa com a casa número 3. Quando chegar na casa número 3, você se preocupa com a casa número 4. E por aí se vai. E o último, para fechar com chave de ouro aqui, se agarre à sua fé. Ela é uma companheira generosa. Independente do que você acredita, independente em quem você acredita, se agarre à fé. Ela é muito generosa. Por que eu escolhi a palavra generosa? Porque quando a gente se agarra a uma fé, independente da maneira ou do que a gente acredita,
O divino, ele nos retribui de forma muito generosa. É como eu disse para vocês, a vida vai lhe apresentando de forma muito natural respostas, soluções, vai mostrando para você, até às vezes de forma mágica, assim, a vida vai aparecendo na sua vida, vai entregando para a espiritualidade que você quiser entregar. Vai entregando seus sonhos, vá conversando, se agarre à fé, porque as respostas vão chegando, as soluções vão chegando. Você vai sentindo uma nutrição diferente. É uma nutrição e uma energização diferente que você vai sentindo quando você vai criando essa conexão, esse diálogo precioso. Quem fala disso de forma muito bonita também é o Luffy, que eu e a Mel indicamos. E é muito bonito, assim, quando você confia, quando você acredita, quando você se agarra nisso, vai lhe dando uma fortaleza de forma diferente. E tudo que eu quis trazer para vocês aqui hoje foi justamente tudo que fez diferença e está fazendo diariamente na minha vida. Então, é isso. Eu separei com muito carinho, pensei com muito carinho as coisas que fizeram diferença na minha vida nesse último ano, as coisas que estão me fortalecendo conscientemente para o ano que vem. E aí eu queria compartilhar com vocês. E aí, o que é que vocês acharam? Eu espero que tenha reverberado no coração de vocês, que tenha plantado alguma sementinha, como quando essas coisas chegaram até mim, plantaram, e que tenha feito diferença. Queria agradecer demais a vocês pela generosidade do tempo de vocês, por quem pôde estar comigo aqui nessas quase 2 horas. Agradeço demais, vocês estão ajudando e alimentando também meus sonhos, colaborando comigo, me fortalecendo nesse caminho. E contem comigo, se tem alguma coisa que eu falei, que coisa boa, Priscila, que coisa boa, tão importante para mim essa live. Gratidão imensa, gratidão imensa. Sua mensagem colabora com a minha energia para continuar fazendo também. Amanhã vou estar aqui no mesmo bate-horário, mesmo bate-local, 10 horas, pra gente bater mais um papo. Pra quem tá me conhecendo hoje, pra quem tá escutando minhas coisas hoje. Eu falo aqui, eu digo que eu trabalho ajudando a desenvolver pessoas e empresas mais conscientes e mais humanizadas e que ajudem na melhoria do mundo. Então, a gente tanto vai falar como hoje foi dessa coisa de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, e eu também vou trazer maneiras de como a gente aplicar isso para que a nossa empresa tenha mais resultado através do brand, através do empreendedorismo e através de muitas coisas. Então, são esses papos que a gente vai ter aqui. Mel falou aqui, precioso demais começar o ano te ouvindo, meu bem. Obrigada por sempre, te amo, te amo, te amo. Oh, também te amo, coisa linda. Vamos embora que juntas a gente vai se fortalecendo, juntas a gente vai conseguindo. Eu estava falando da gente se juntar, né, com pessoas que nos inspirem, que a gente possa ser essas pessoas pra gente também. Então, um cheiro grande em cada um de vocês, em cada um, não sei se tem algum rapaz aí, mas em cada um, gratidão imensa. Mandem essa live para alguém se vocês acham que faz sentido para alguém, para a história de alguém. Minhas amigas sabem, eu sou a compartilhadora de tudo, eu saio mandando as coisas. E amanhã a gente tá aqui de 10 horas, tá bom? Um dia fantástico. Ó, Lívia, foi fantástico, Nats. Gratidão imensa a vocês, gratidão imensa, tá bom? Vai ficar salva. Um cheiro. E eu fiz a listinha aqui das coisas. Se vocês quiserem a lista, eu posso tirar o print dela e mandar pra vocês. Aí fala comigo aí no direct, que aí quem quiser a listinha toda, eu posso mandar, tá bom? Um cheiro, fiquem com Deus, fiquem com o divino. Aproveitem, bom almoço e até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada, Pri.